E eles publicaram hoje uma simulação de como que é a cabecinha do bebê, ó. A da Alice era desse jeito. Ó, eles mostram o que que o capacete faz, tá vendo? Ó, ele dá espaço pro lado que tá amassadinho poder crescer. E aí depois fica redondinho, tá vendo? Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão nesse período de quarentena? Ó o trovão. Ainda estamos no começo de abril, ainda tá tendo quarentena, todo mundo preocupado com a pandemia, enfim, todo mundo em casa. E eu vou aproveitar para vir gravar para vocês o máximo que eu conseguir. Eu vou falar sobre a plagiocefalia, que é um diagnóstico de assimetria craniana que a Alice teve nos primeiros meses de vida. Ela fez um tratamento com um capacetinho chamado órtese e já deu tudo certo, o tratamento já foi, ela já teve alta. Então, assim, para começar, plagiocefalia é um dos tipos de assimetria craniana que pode acontecer, né, com o bebê e tudo mais. E no caso da Alice, que ela tinha amassado de um lado e do outro lado era um pouco pontudo, então você via, principalmente quando a gente dava banho, que molhava a cabecinha dela, molhava o cabelinho, a gente de cima conseguia ver nitidamente a cabecinha dela torta. Se você olhasse de frente, assim, você conseguiria ver diferença nas orelhas. Então, assim, foi um processo até a gente chegar no diagnóstico nosso, levar ela na clínica e confirmar o diagnóstico. Então foi assim, quando ela tava com mais ou menos 2 ou 3 meses por aí, a gente começou a notar que a cabecinha dela era bem amassadinha. Assim, a gente sabe que recém-nascido tem a cabeça muito molinha, tem a moleira em vários lugares da cabeça, porque o crânio ainda tá crescendo, ainda tá formando, ainda vai fechar e tudo mais. Então é uma coisinha mais maleável. Só que a gente percebia que a cabecinha dela era muito torta. Muito torta, tipo, muito diferente das outras cabecinhas de outros bebês, sabe? E a gente começou a ficar com isso na cabeça. E aí, no primeiro ano de vida, o bebê vai no pediatra todo mês. E aí, a partir do 3º mês, a gente falou com o pediatra que a gente tava achando que a cabecinha dela tava bem amassada. E aí ele pegou e falou que era normal, que a gente precisava só reposicionar. E aí, se a gente visse que ela tava deitada para um lado, a gente colocava ela deitada para o outro, pra poder ir moldando a cabecinha dela. Tá bom. A gente fez isso no primeiro mês, do 3º ao 4º mês a gente fez isso. Aí na consulta de 4 meses a gente achou que continuou a mesma coisa, falou com ele, ele falou a mesma coisa. E aí ficou nisso, a gente reclamando com ele e ele falando a mesma coisa por alguns meses. Na consulta de 3, 4, 5 e 6 meses. A gente ficava falando isso pra ele, ele falava a mesma coisa. E aí acabou que a gente ficou, velho, não tá mudando, não tá acontecendo nada, não adianta mais reposicionar, porque ela já tá grande, ela já tava mexendo no pescoço, então assim, não adiantava a gente colocar ela virada pra um lado, se no mesmo segundo ela virava pro outro sozinha, entendeu? Então assim, a gente resolveu por conta própria tentar pesquisar a respeito disso, e aí o Leandro pesquisou e achou a questão da plagiocefalia. E quando ele me falou esse nome, ele falou, ó, olha no Google a plagiocefalia. E aí eu olhei, na hora que eu coloquei no Google, eu vi a cabecinha dela, o formato da cabeça dela. Aí eu falei, pronto, é isso que ela tem. Tenho certeza que é isso que ela tem. E agora, o que a gente vai fazer? E aí o Leandro achou uma clínica chamada Clínica Heads, que tem aqui em Brasília. Na época tinha aqui em Brasília, se eu não me engano, no Rio ou em São Paulo. Hoje, se eu não me engano, são 4 clínicas, tem no Rio, em São Paulo, aqui e tem em Curitiba, se eu não me engano. Eu vou confirmar direitinho e vou escrever aqui pra vocês. Mas, assim, aí a gente ficou sabendo da Clínica Heads e aí a gente ligou lá e marcou uma consulta pra poder consultar com o médico da clínica, né, o especialista no assunto. E aí, chegando lá, a Alice tava com 6 meses e pouquinho. E na primeira consulta o médico sentou com a gente, conversou, explicou algumas coisas. E aí ele foi avaliar a Alice. Ele colocou ela sentadinha numa mesinha que ele tinha no escritório dele, no consultório. E aí ele olhou, pediu pra gente tirar a roupinha, ela ficou só de fraldinha, calcinha e tal. Ele olhou a cabecinha dela, depois ele colocou uma touca branquinha, que é justamente pra fazer o mesmo efeito da água no banho, quando lava o cabelinho e a gente consegue ver nitidamente o formato da cabeça. Então, essa touquinha que ele colocou nela é exatamente para ter esse efeito, para ele conseguir visualizar realmente como que é o formato da cabeça dela. E aí ele fez isso, aí ele tinha lá uma cadeirinha daquelas bumbo, que deixa o bebê bem sentadinho, bem bonitinho. Ele tem uma cadeirinha dessa, colocou ela sentada
e aí fez umas fotos dela de frente, de costas e de lado, né? E depois colocou ela deitadinha no scanner. Coisa muito rápida, muito rápida. O Leandro, eu tava filmando, né? Eu coloquei no Instagram, eu tô no processo e tudo mais. E o Leandro tava com ela lá, colocou ela deitadinha no scanner, vocês vão ver aqui. E aí ela deitou, ficou paradinha olhando pra cima, o Leandro segurou a cabecinha dela assim, olhando pra cima pra ficar bem retinho. O scanner passa uma vez e acabou. É coisa de tipo meio minuto, bem rapidinho mesmo. Ela ficou um pouquinho irritada, mas normal. E aí nesse scanner a gente consegue ver em 3D o formato da cabeça dela. E gente, quando eu olhei eu fiquei tão abismada porque era muito torta. E assim, o médico tava explicando pra gente o seguinte: ninguém é perfeito, ninguém. Nós não somos, como é que se diz? O nosso rosto, um lado não é igual ao outro. Se você pegar, tipo, fechar um lado, depois fechar o outro, você vai ver que tem diferenças. Enfim, as pessoas são muito únicas, mas ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Entendeu? E nem no formato da cabeça, né? E ele falou assim, olha, existe um percentual que é ok de assimetria, que dá pra você viver tranquilamente com esse percentual e não precisa fazer nada, que é até 3% de assimetria. Só que no caso da Alice, ela tava com 6,6%, ela já era considerada uma plagiocefalia moderada, já tava indo pro grave, sabe? De assimetria. E nesse caso, se a gente não tratasse, e o importante é tratar o bebê até 1 ano e meio de idade, porque é quando a cabeça tá se expandindo mais rápido, sabe? É mais fácil de moldar. Depois disso, é muito mais difícil, né? Então, assim, no caso da Alice, que tava 6,6%, era importante realmente fazer o tratamento com a órtese, com o capacete, para poder moldar a cabecinha dela. Por quê? Ele explicou pra gente. Se a gente não fizesse nada e a cabecinha dela continuasse torta e ela crescesse, enfim, a gente esquecesse desse assunto e ela crescesse, o que podia acontecer? A orelha dela tava torta, então ela poderia ter problema no tímpano, aqui nos ossos da orelha, dentro, então ela poderia ter dor. Ela poderia ter dor na ATM, que é essa parte aqui que mexe na mandíbula, podia ficar torta, ela podia ter dor. Ela podia ter problema de vista, porque o olhinho dela, quando a gente via no scanner 3D, dava pra ver que o olhinho dela era quase que imperceptível, mas dava pra ver no scanner 3D que era um pouquinho um na frente do outro, entendeu? Então assim, a cabeça dela, o rosto dela ia ficar inteiro torto, sabe? Podia não ser tão visível, mas a gente sabia que ia ficar torto. E no futuro ela podia ter muitas complicações a respeito disso, entendeu? Não é só questão de estética. Não é só, a cabeça dela é torta, deixa o cabelo crescer que passa. Não, não é só isso, entendeu? Então assim, é importante tratar nesse comecinho, porque se deixar passar de 1 ano e meio, acho que estourando 2 anos, que a cabeça do bebê já tá meio que fechadinha, o crânio já tá mais rígido, só trata a simetria com cirurgia. Então, assim, não tem como fazer esse tratamento mais tranquilo, sabe, no caso do capacete. E, cara, a gente ficou bem abalado no começo, bem chateado. A gente ficou tentando pensar o que poderia ter causado isso, mas o médico falou que não tem como saber. Pode ter sido, a gente deixou ela muito tempo deitadinha e aí acabou que a cabecinha dela foi amassando aos poucos nos primeiros meses de vida, no primeiro, segundo mês. Pode ter sido também dentro da minha barriga, eu acho que foi dentro da minha barriga, porque ela passou a gestação praticamente inteira de cabeça pra baixo e virada, se eu não me engano, pra direita. Então assim, a cabecinha dela tava o tempo todo na mesma posição, encostada no osso da minha bacia. Então assim, pode ter sido dentro da barriga que amassou a cabecinha dela. Então assim, não tem como a gente ter certeza. O que a gente sabe é, existe o diagnóstico, existe o tratamento, vamos fazer o tratamento. E aí a gente resolveu fazer, a gente contratou lá o tratamento da clínica, o médico fez o pedido do capacete, tem várias estampas, você escolhe lá na hora, inclusive ele tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, o capacetinho que ela usou. A gente quis sair do óbvio, a gente não quis escolher um capacete rosa nem nada do tipo, então a gente pegou um que era pra ser tipo céu estrelado, sabe? Na estampa assim do livrinho parecia o céu estrelado, mas acabou sendo um capacete meio azul, meio roxo, com bolinhas coloridas, enfim, eu achei bem bonitinho, a gente gostou.
E aí a gente fez o pedido, demorou mais ou menos 15 dias para chegar, porque vem de uma fábrica que funciona em Orlando, então tem que importar o capacete e tem que ser tudo sob medida. Cada capacete funciona para uma criança, porque é sob medida, então assim, não existe eu ter outro filho, ele também ter plagiocefalia, eu esperar ele chegar mais ou menos na idade que a Alice estava quando começou e eu colocar esse capacete nele. Não existe isso. Se acontecer de eu tiver outro filho, tiver outra assimetria, precisar do tratamento novamente, a gente vai ter que ir na clínica, fazer todos os exames, pegar realmente a medida da cabecinha e mandar fazer um novo, entendeu? Porque cada capacete é único, é pra cada bebê. Então assim, a gente mandou fazer, demorou 15 dias pra chegar, e aí quando a gente foi lá buscar, eles entregaram pra gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês direitinho. O capacetinho, tá vendo? Ele tem esse velcro, que é pra manter fechadinho aqui, ó. E aí tem essa parte aqui, que ficava a orelhinha dos dois lados. Por dentro ele é tipo uma espuma mais durinha. E aí de 15 em 15 dias a gente ia na clínica pra conversar com o fisioterapeuta, já tudo incluso no pacote do tratamento, né? Ele tirava o capacete, olhava a cabecinha dela, via se tinha algum ponto vermelhinho que a cabecinha dela tava crescendo e tava acabando, que apertava no capacete, né? Na testinha sempre tinha, aqui do outro lado também. E aí ele ia pro espaço lá próprio pra isso e raspava aqui dentro, pra poder, né, deixar o capacete ficar mais tranquilo pra ela continuar fazendo o tratamento dela. E aí a gente tinha essas consultas de 15 em 15 dias e a gente também recebeu, no dia que a gente foi buscar o capacete, um kit da clínica, essa necessairezinha que veio com uma fraldinha de pano, tudo bordadinho, ó, com o nome da clínica. Veio uma fraldinha de pano porque a gente, uma vez por dia, a gente tirava o capacete pra dar o banho nela, deixar a cabecinha dela respirar. Ela ficava sem o capacete 1 hora por dia. Depois dos primeiros 3, 4 dias, se eu não me engano, de adaptação, que a gente foi aumentando o tempo de uso, ela chegou a ficar, ela fica durante o tratamento, né, 23 horas por dia com o capacete. Inclusive ela dorme com o capacete, ela mama com o capacete, ela sai pra rua com o capacete. Enfim, é muito engraçado ver a reação das pessoas na rua vendo ela usando o capacete. Era muito legal, porque ninguém conhece esse tratamento, é uma coisa muito nova. Então o povo achava que a gente tinha comprado porque ela tava começando a engatinhar, a gente tava com medo dela bater a cabeça, ou então, sei lá, pessoas que não viam de lado, viam só de frente, não viam que tinha um espaço pra orelha, achava que a gente colocava um negócio pra evitar barulho pra ela, umas coisas muito loucas. Mas enfim, aí veio essa necessaire com a fraldinha de pano e um álcool líquido, álcool 70, pra gente poder molhar um pouquinho. Não pode deixar molhar, tinha que deixar úmido o paninho e passar ao redor, por dentro do capacete pra limpar, uma vez por dia. E veio também, isso aqui era um shampoozinho da Mustela. Esse aqui também era da Mustela, mas a dona Alice já arrancou o adesivo. Era um hidratante, né? Isso aqui é a amostrinha, a gente comprou os maiorzinhos depois. Veio hidratante, veio o shampoozinho, veio uma pomadinha de assadura pra cabeça e pro bumbum. A do bumbum era brinde, porque, né, a gente não ia usar, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim. E aí veio esses dois dentro dessa necessaire e eles também entregaram pra gente uma pastinha, ó, que dentro tinha algumas coisinhas de orientação. Aqui mostrando técnicas de reposicionamento, importante para quando o bebê é bem pequenininho, ele ainda não mexe o pescoço, então você consegue reposicionar e tentar evitar que chegue no nível de fazer o tratamento com a órtese. Aí aqui, nesse negocinho que parece um calendário, eu achei que era um calendário no começo, mas não é. Tem explicando tudo sobre a clínica Reds, aí explica sobre torcicolo congênito também, explica, mostra como prevenir deformidades da cabeça. Olha que gracinha. Aí tem mostrando aqui a maquininha de fazer o escaneamento da cabecinha, é essa máquina aqui. Tem também mostrando as diferenças de assimetria. Deixa eu ver aqui pra vocês. Cadê? Aqui.
as assimetrias, ó, como é que é a visão nossa lateral, de frente, por cima e tudo mais, pra gente realmente ter o diagnóstico da assimetria. Ó, no caso da Alice, não sei se vocês vão conseguir ver. Esse daqui, ó, eu não sei se tá focando. Era assim a cabeça dela. Eu vou filmar de frente também pra ficar mais fácil. Mas a cabeça dela era assim, desse jeito. Você de cima conseguia ver que a orelha dela era torta, a cabeça era torta e tudo mais. Então a cara era muito claro. Aí, só assim, explica só as assimetrias e tudo mais. Deformidades cranianas que eles chamam. E aqui nesse papelzinho veio posiçõezinhas pra você colocar o bebê de barriguinha pra baixo, quando ele começa já a ficar um pouquinho mais espertinho, pra evitar deixar muito tempo com a cabeça pra cima, assim, pra não ficar apoiando tanto na cabeça, né? Enfim. E aí, a gente fez o tratamento da Alice, ela começou no dia 6 de setembro, ela tinha praticamente 7 meses. E aí foi muito engraçado a reação do pediatra quando a gente chegou na consulta do mês seguinte com ela de capacete, porque ele não sabia o que se tratava aquilo, ele achou que não seria necessário, aí a gente explicou pra ele, aí ele ficou interessado, ele não conhecia. Eu não julgo ele, sabe, porque realmente é um tratamento muito novo e muita gente ainda não conhece. Na época que a gente fez, era 2018, né, então assim, já tem um tempo, de lá pra cá, a ACD também já tá mexendo com essa questão de tratar a simetria com capacete. Só que eu não sei dizer como que funciona lá. Eu sei que eles usam um capacetinho também, só que é um formato diferente. Eu não sei como que é o pacote lá e tudo mais, enfim. Eu sei da clínica Reds. E aí a Alice, ela nas primeiras semanas, nas primeiras 2 semanas mais ou menos, ela suava muito, muito, de pingar o dia inteiro, tadinha. Eu deixava ela só de fraldinha em casa com capacete, porque não podia ficar tirando, sabe? Às vezes não tinha como, eu tirava porque tinha que secar, tava muito molhado, muito suado. Mas assim, era o corpo dela se adaptando, porque pensa, você usando um negócio na cabeça, tampando sua cabeça 23 horas por dia, então deve ser incômodo, não é dolorido. Ela não ficou incomodada, ela não mudou o comportamento, não evitou ela começar a engatinhar, começar a andar. Foi tudo muito, muito tranquilo, parecia que ela não tinha nada, sabe? Não tava usando nada. Então pra ela foi muito tranquilo. Pra gente foi um pouco mais dolorido por causa de ver ela com o capacete, achar que tava incomodando, mas pra ela foi de boa, ela reagiu muito bem. Ela dormia bem com o capacete, ela ficava super bem com o capacete, deixava colocar, deixava tirar, ela era sempre muito tranquila, ela sempre foi muito tranquila. E a princípio, quando a gente teve o diagnóstico, o médico falou que o nosso tratamento seria de mais ou menos 4, 5 meses. Aí eu falei, é muito tempo, mas vamos que vamos, né? A gente precisa tratar e tudo mais. Graças a Deus a gente tem condição de fazer o tratamento. Graças a Deus a gente descobriu num tempo legal de fazer o tratamento com o capacete. Não precisa de cirurgia, não precisa de nada disso. E então eu tentei ver o lado positivo e aí a gente seguiu. Só que aí, como a cabeça do bebê ela é muito, muito maleável nesses primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, ela muda bastante, então a cabecinha dela, em menos de um mês a gente já tava vendo uma diferença absurda na cabeça dela, sabe? Nas primeiras 2 consultas de acompanhamento com o fisioterapeuta, de 15 em 15 dias, a gente já via muita diferença. Eu até colocava também no Instagram a diferença, assim, de uma consulta pra outra, era muito grande. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu acho que a alta vai vir antes da hora, vamos torcer. E nisso ela começou em setembro, aí ela ficou setembro inteiro, outubro, novembro, e aí, não, setembro inteiro não, porque a consulta que a gente foi dia 6, no começo do mês, e o capacete chegou praticamente no final do mês de setembro, então ela ficou outubro e novembro. E aí dezembro a gente tinha marcado uma viagem pro dia 23, e aí pra praia. Aí a gente tava conversando com o médico lá e tudo mais, perguntou se tinha problema, como é que ia fazer, porque a gente ia pra praia e tal. Ele falou, vamos esperar a próxima consulta, que era próxima disso, eu não lembro o dia, mas era próxima, assim, mais ou menos dia 20 de dezembro, pra gente ver como é que vai ser. E aí, quando a gente chegou na consulta, que o médico foi fazer um outro escaneamento, ele faz um no começo pra ter o diagnóstico, e no final, quando ele acha que já tá ok, acha que já dá pra dar alta, sabe? Aí ele faz outro escaneamento pra ver em 3D como que ficou a mudança.
E deu tudo certo. A cabecinha dela passou de 6,6 em grau moderado de plagiocefalia para 3,1, que o médico falou que já estava ótimo, que não ia ficar mais amassadinha, nem nada do tipo com o tempo. 3,1 já era um percentual massa excelente, que se a gente quisesse já podia ter alta. Se quisesse continuar um pouco mais, ok, mas que se a gente quisesse já podia ter alta, e a gente decidiu ter alta. Então ela ficou quase 3 meses com o capacete fazendo o tratamento. E deu tudo certo, e a cabeça dela, assim, esse daqui é o molde que eles usaram, né, com as medidas da cabeça dela, com as medidas que... é o formato desejado, né, da cabecinha dela, como que ficaria no final. E aí, ó, bem redondinho, bem bonitinho, aí a cabeça dela ficou praticamente desse jeito, bem legal. E a gente pôde trazer pra casa, o que eu fiquei muito feliz de trazer o capacetinho pra casa, que é uma recordação, né, de um período importante da vida dela. E deu tudo certo, e foram quase 3 meses de tratamento. E hoje ela tá aqui com 2 anos e pouquinho, tá dormindo ali na sala, 2 anos e pouquinho. E tá ótima, tá seguindo a vida, tá super saudável, super bem. E é isso. Vejo vocês então no próximo vídeo.